R$2,53. Unimed Campos. Pode contar. Ei, se liga aí, já tá rolando o Regularize 2025. É a sua chance de colocar sua casa em dia com a Prefeitura de Campos sem dor de cabeça. Fez aquela reforma, levantou um puxadinho ou construiu e ainda não declarou? Corre que o prazo vai até 30 de julho. E o melhor, sem pagar multa, sem juros, nem aquele retroativo que tira o sono. O que passou, passou. Agora é daqui pra frente. E dá pra resolver na sede da Secretaria de Fazenda, na rua 13 de maio, número 129. Ou de boa pelo site sem sair de casa. fazenda.campos.rj.gov.br. Prefeitura de Campos. Você sonha, a gente faz. Expandir, modernizar com qualidade e excelência. Rede de postos Mariana. Combustíveis, troca de óleo, lavagem e lubrificação. Loja de conveniência, conforto e atendimento. Rede de postos Mariana. Rede de postos Mariana. Vem pra cá. Qualidade e compromisso com você. Rede de postos Mariana. Vem pra cá. Horas 19 caras. Voltamos com Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM. Ao vivo também em nossas redes, né? Lá no Face, YouTube, Instagram. Você pode acompanhar a nossa edição de hoje deste programa daqui a pouco em podcast. Lá no Spotify, Deezer, SoundCloud, todos eles. Também logo mais na Plena TV, a partir das 17 horas, voltamos no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnósticos por Imagem e Cicobi Fluminense. Conheça o consórcio do Cicobi Fluminense e realize os seus sonhos. São 8h20. Eu vou te propor, meu caro Tiago Portugal, para a gente tocar direto aqui. São dois temas que a gente vai gastar aqui uma semana para falar, então vamos até 9 horas, não vou fazer mais intervalo para a gente poder conseguir explicar legal. E tem dois temas importantes para a gente discutir agora, para a gente conversar e entender melhor com o nosso convidado hoje, o Tiago Portugal, que é advogado, especialista em compliance, direito digital, proteção de dados, inteligência artificial, isso aí nem falamos a fundo ainda, cibersegurança, forense digital também e gestão de privacidade. Meu caro Tiago Portugal, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Quem protege os nossos dados? Mas deixa eu só falar você de Vila Velha. E Vila Velha tem agora aí uma sinalização semafórica, né? Que fala, né? Os famosos sinais, muito bonitos, inclusive. Eu conversei aqui, acho que essa semana ele vai estar com a gente aqui, o presidente do nosso IMTT, que é o Instituto Municipal de Trânsito e Transporte. Falei, rapaz, você viu os semáforos de Vila Velha? Os semáforos de Vila Velha acendem desde o poste até a haste que segura o semáforo. Ficou muito, muito maneiro. E acho que foi o prefeito falando aí num vídeo, ele falou, agora não tem mais motivo para ninguém avançar os semáforos aqui
de Vila Velha. Você já está dirigindo aí, já passou por esses semáforos aí, Tiago? Por um já, porque ele está em projeto, né? Nessa implantação, até por causa do custo, né? Mas assim, já tem surtido os efeitos necessários, né? Porque antes o pessoal falava assim, o sol atrapalha, não consigo enxergar, às vezes chego muito perto, né? Eu tenho um problema de vista. Enfim, a ideia foi potencializar, né, a questão da cor ali, né? Para você identificar realmente a cor, se está vermelho, se está verde, se está amarelo, né? Através do poste ali, então, desde a sua base até essa estrutura na ponta ali, ela é iluminada, né? Vamos dizer assim. E tem alguns, Cláudio, que vêm até com dizeres, né? Com informações digitalizadas. Então não é somente aquela questão visual ali, você consegue ler, né, realmente se tá vermelho, tá verde, tá amarelo. Então, assim, realmente tem surtido um efeito bacana. E eu acredito que em breve, que o Arnaldinho, que é o nosso prefeito aqui de Vila Velha, ele foi reeleito agora, né, na última eleição, e ele tem feito realmente várias modificações, inovações em prol da sociedade. Uma delas, por exemplo, é os alagamentos da Vila Velha. A gente sabia que tem velho ditado, se cuspia no chão, alagava tudo. Eu vi, eu passei aí. Isso acontece, né? Dependendo do volume de chuva. Só que a água escoa muito rápido hoje devido ao sistema de dragagem que fizeram, né, as drenagens. É assim, muito eficiente. Eu parabenizo até a nossa prefeitura aqui, porque tem feito um trabalho excepcional, inclusive até nessa questão que já falar aqui agora aqui, né, que é a questão da proteção de dados. Eles têm feito também propagandas na rádio, algumas coisas na televisão, referente a isso, muito bacana, e no seu site também. Descendo é o nosso próximo tema. Descendo a Ponte Seca, você pega a principal aí, né? E eu vi esse tamanho dessa obra aí, é gigante. É chamada Segunda Ponte, né? Aquele viaduto que você tem aí. Muito, muito bonita a obra. Cara, o seguinte, e eu falei dos semáforos justamente porque aqui em Campos, recentemente, os semáforos passaram a ser atuados, ou seja, contam com câmeras de segurança e também de controle de trânsito, ou seja, avançou sinal, aquelas treta toda que a gente faz aí, né? Para na faixa, isso tudo vai ser multado. E aí eu vi alguns grupos aí, né? Perseguição com o trabalhador. Eu não me senti perseguido porque eu cumpro as leis, né? A mesma coisa na questão aqui das publicações na internet. Não é censura desde que você cumpra as leis e respeite o que tem que ser respeitado. Acho que é básico isso, mas como tudo hoje é isso, essa coisa de polarização, então no Brasil isso é bizarro, isso segue, sabe? No Brasil também, no mundo inteiro tem isso também. Bom, mas vamos lá, vamos falar de outro assunto que gera uma demanda aqui de mais uma semana de programa. LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Existe hoje uma força no mundo inteiro tentando gerar aí uma proteção para os nossos dados, já que, poxa, toda hora tem golpe, toda hora tem treta, até numa consulta que você pode ir, numa eventual situação aí, seu CPF pode estar no jogo ali entre a farmácia e aquele profissional. Enfim, o negócio é quase que sem fim também, né? Infinitas possibilidades. Eu citei aqui as farmácias, teve uma pessoa que mandou aqui no privado, Cláudio, você não falou do supermercado. Em Campos tem um supermercado super bom, ele pede o seu CPF. Mas se você não quiser dar o CPF, não tem problema nenhum. E também não vai perder nada, ou não vai ter essa extorsão, que para mim isso é uma forma de extorsão, se eu estiver errado você fala, que acontecem com as farmácias. Ou você dá o CPF para ganhar um desconto ridículo, absurdo, que não existe. O medicamento custa R$10 com o CPF. Sem o CPF custa 30. Não, isso não existe em lugar nenhum. É astronômico, é absurdo. E aí vem essa questão: para que eles querem o nosso CPF? Por que, né, o CPF? Por que não só o nome completo, então, já que, né, não tem maldade no negócio? A ideia é essa. O que está acontecendo? E eu soube também que você vai estar agora aí, no final deste mês, o Ministério Público do Espírito Santo vai se reunir com as farmácias. Eu acho essa pegada muito importante para tentar, porque o Ministério Público ele não tem poder de polícia,
ele não tem poder de chegar na farmácia e proibir que o Espírito Santo seja diferente. Não, ele tem o poder de mover uma ação, sim, de instigar a justiça. Já gravei até um vídeo lá no meu canal sobre isso. E daí, porque as pessoas sempre falam, cadê o Ministério Público que não vem aqui tirar a cerca da lagoa, que era o caso que eu citei aqui. Não, o Ministério Público não tem nem carro para ir aí, a verdade é, muitas das vezes nem tem, em alguns casos, né? Então assim, me explica sobre isso, por que a gente tem que estar sempre fornecendo esses dados e quem é que protege nossos dados? E você vai estar nessa, dia 30 você vai ser o orientador, o palestrante principal dessa reunião entre o Ministério Público e as farmácias do Espírito Santo, né? Só para fazer esse parênteses aí, começar por essa última fala, né, o Ministério Público do Espírito Santo ele tem agido de uma forma bem proativa, né, em relação à defesa, né, dos direitos coletivos, né, da sociedade como um todo. Então ele tem recebido várias denúncias, né, várias informações aí desse tipo de tratamento de dados por N tipo de nichos de mercado. O principal deles hoje é a farmácia, né, em relação a essa questão da coleta de CPFs. Então eles estão fazendo uma ação, né, no qual tomei ciência agora, nessa semana aí, eu nem sabia disso, porque eu não sou promotor de justiça, não sou advogado, então eu fiquei sabendo aí porque eu fui notificado por eles, notificado através de um convite, na verdade, não um convite, mas uma notificação, vai ser eu e mais outro especialista, né, seremos 2, para poder orientar como as farmácias devem agir para estar adequadas aos requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados. Né, exatamente por isso que as pessoas estão se sentindo lesadas, estão se sentindo sem informação, né, em relação a como seus dados são tratados. Não somente o CPF, dependendo do tipo da compra, eles pedem o nome da pessoa, o telefone, o endereço. E às vezes a gente pergunta, isso é necessário para aquele... Eu vou lá comprar um desodorante. Para que quer ter o meu tipo sanguíneo? Para aquele que quer ter, por exemplo, se eu já tive diabetes ou se eu tenho diabetes, me faz um questionário, igual aqueles antigos questionários de emprego, né? Que vinha um monte de dados para você preencher, que às vezes não tinha a necessidade de estar ali para cumprir de fato o que era a questão de você participar de um processo seletivo. Mesma coisa de uma venda. Então, nesse sentido, só fazendo parênteses, vamos entender primeiro quem é a LGPD, né? A nossa Lei Geral de Proteção de Dados. A nossa lei, a 13.709, ela surge em 2018 por questões de afinidades econômicas, né? Nesse período, entra em vigor a RGPD, que é o Regulamento Geral da União Europeia, né? Lá na União Europeia, no qual um dos seus artigos lá diz que para que a União Europeia, ou seja, os países da União Europeia, fizessem comércio internacional com outros países que não fossem da União Europeia, esses países deveriam ter lei de proteção de dados. E por isso que a LGPD surge nesse cenário, né, no nosso país. Nós, quando falamos em proteção de dados, ela não surge no nosso cenário brasileiro jurídico com a LGPD. Isso já vinha desde a Constituição, do Código Civil, né, do nosso Código de Defesa do Consumidor. Então, outros códigos e outras leis, o próprio Marco Civil também falava disso, que é bem anterior à LGPD. Então, enfim, proteção de dados não surge só com a LGPD. Mas você vai me perguntar assim, aí Cláudio fala assim para mim, Tiago, mas por que surge então a LGPD se já existia a proteção de dados? Não existia da forma como está. O que a LGPD fez? Ela veio para cá e falou assim, o seguinte, olha, existe um entendimento nesse diploma legal, existe outro entendimento nesse outro diploma legal. Então, ela veio para harmonizar, criar uma consolidação e aumentar as regras referentes à proteção de dados para que a privacidade seja garantida. É daí o porquê surge a LGPD. E também respeitando essa questão de o Brasil fazer várias conexões comerciais com a Europa. E aí, o Brasil começa a criar uma maturidade referente à proteção de dados, ainda está engatinhando, mas está ainda evoluindo de uma forma que a gente está começando a crescer agora, porque a Autoridade Nacional, que a gente vai falar sobre ela daqui a pouquinho, ela vem agora trazendo os requisitos ali de referência. O que é isso? A gente não sabia o que fazer, a gente não tinha regras detalhadas. Então, existia aquele medo de fiscalização sem saber o que seria fiscalizado.
Hoje já nem tanto. A grande maioria das dúvidas já foram sanadas. Então a LGPD ela surge nesse cenário nacional, trazendo essa tranquilidade para nós, pessoas físicas, porque a aplicação dessa legislação só vale para a pessoa física, só para mim, para você, para o nosso professor aí que comentou aquela hora no nosso bate-papo no bloco anterior. Enfim, pessoas jurídicas não estão abarcadas, né, e abraçadas por seus direitos, porque não existe dado pessoal de empresa. Existem os seus representantes, aí já é outro momento. Ali no quadro societário, no contrato social, enfim, num contrato realizado com terceiros, é outro momento, né? Mas a empresa não entra aqui. E a LGPD ela surge dizendo o seguinte, Cláudio, olha, eu agora estou no cenário e eu vou ser aplicada para empresas que são chamadas de agentes de controle, né, ou agente de tratamento, que é um controlador e um operador, seja ele em âmbito privado ou âmbito da administração pública, ou até mesmo no terceiro setor, independente do seu tamanho. Pode ser pequeno, pode ser médio, pode ser grande. Basta realizar tratamento de dados com viés econômico, ou seja, para obter lucro. Ok? Então, assim, toda vez que uma empresa, independente do seu porte ou setor que ela atue, se ela está visando lucro, vai ter um tratamento de dados visando lucro. E detalhe, pessoas também físicas fizerem isso, podem ser também aplicadas a LGPD naquele tratamento de dados. Eu gosto de deixar bem claro essa questão da pessoa física. Por exemplo, no casamento, né? Vamos supor que você vai casar, e aí eu sou o cerimonialista e faço uma lista ali de convidados com nome, telefone e endereço. Essa lista, eu vou ter que olhar para a LGPD para fazer ela? Depende. O advogado vai falar assim, depende, né? Por quê? Se for somente para ter um controle de convidados, não vai ter LGPD aplicado naquela lista ali. Eu posso tratar os dados pessoais tranquilamente. Agora, a partir do momento que eu uso aquela lista para oferecer serviços depois, por quê? Porque eu tenho ali ó, nome, telefone e endereço. Eu posso muito bem depois ligar para o Cláudio e falar assim, Cláudio, eu sou consultor, eu sei que você tem uma empresa, eu trabalho numa empresa, você pode aí fazer uma ponte, enfim. Se eu estou usando aquele dado para obter vantagem econômica, agora eu tenho que saber assim, tudo bem, calma aí, você pode usar? Posso. Mas está de acordo com a LGPD? Quais são as medidas de controle que você está tendo para garantir a proteção desses dados que você está manipulando, para que a minha privacidade não seja atacada? Porque aí você pode questionar. Você fez uma pergunta no começo aqui, o seguinte, quem é que controla, né, quem é que cuida dos nossos dados? Somos nós, os titulares dos dados, que os donos somos nós. Quem é que fiscaliza? Somos nós. Nós temos o direito pela lei de autodeterminação informativa, é um fundamento da legislação. O que é isso? Eu, como dono do dado, tenho o direito de saber de você, que é um controlador, né, um agente controlador ou um agente que é operador, vamos desmistificar quem é um, quem é outro daqui a pouquinho, o que você faz com o meu dado? A transparência. Então eu posso, através do artigo 18 da LGPD, num rol lá, se eu não me engano, de 10 ou 12 né, incisos, falar o seguinte, olha, o que você faz com meus dados? Você tem dados meus aí? Você compartilha com mais alguém? Como que você aplica uma segurança? Quais são as medidas de prevenção que você faz para que meu dado não seja vazado ou seja violado? Então eu, como titular, eu posso questionar. Então hoje, um dos grandes problemas que a gente tem alcançado hoje é nós, como titular de dados, ir até o estabelecimento comercial e perguntar para ele, olha, o que você faz com o meu dado? E às vezes a gente acaba recebendo uma resposta hostil, ríspida, mas a culpa às vezes é nem daquele cara que está no balcão ali, na linha de frente, é porque ele não teve o treinamento, não teve o conhecimento adequado, porque aquele que deveria olhar para isso daí, que é o dono do negócio, e contratar o encarregado de dados, como a legislação diz que tem que ter, que é o famoso DPO, né, ou oficial de proteção de dados, ou encarregado de dados pessoais, enfim, que é aquele cara que faz o meio de campo para poder orientar a empresa da forma adequada de como agir, né? Ele vai tratar, é como se fazer a ponte com o titular, com as autoridades, né, judiciais, as autoridades administrativas. Então, hoje, a gente tem uma lei que nos protege hoje porque o crescimento hoje de uso inadequado de documentos pessoais através de vazamento ou outros ilícitos e violações no ambiente digital é muito grande.
Vou dar um exemplo. A gente falou de farmácia. A farmácia, quando ela coleta o nosso CPF ali, mediante uma informação que ela vai dar um desconto, depois vamos falar sobre desconto, mas se ela não trata de forma adequada, de forma segura, e esse dado vazar, eu posso ter informações ali que o criminoso virtual, vamos dizer assim, aquele que teve posse dessa base de dados, ele pode cometer um estelionato com meus dados, ele pode criar uma conta falsa para receber dinheiros ilícitos de Pix, por exemplo, ou golpe de fraude. Ele pode criar perfis nas redes sociais de forma falsa. Quer ver um exemplo, Cláudio? Se eu tenho hoje CPF na mão, endereço, foto da pessoa, nome completo, eu abro uma rede social. E tem pessoas que, às vezes, né, voltando um pouquinho naquele papo do bloco anterior em relação à educação digital, que não tem essa consciência e coloca todas essas informações no perfil. E através de uma varredura, vamos dizer assim, por esses criminosos, que eles têm ferramentas para isso, eles coletam essas informações, consolidam em uma tabela, em um método de ataque, e fazem vários cometimentos de crimes ali, que você depois só vai ficar sabendo quando a polícia, ou a Receita Federal, ou algum órgão regulador, ou fiscalizador bater a sua porta, né? Ou algum tipo de direito seu for bloqueado. Você for impedido de abrir uma conta ou receber a notificação do seu banco que você está negativo porque houve uma transação que você não fez. Enfim, então, cuidado com esses dados pessoais é muito importante. E a LGPD é uma das legislações que nós temos no Brasil que cuida. É a principal, porque ela traz uma diretriz. Ela não traz, por exemplo, ali o que você deve fazer. Mito, não como você deve fazer, mas sim o que você deve fazer. Por quê? Ela foi tão inteligente na sua produção que ela não disse para você qual é a tecnologia a ser utilizada, qual é o mecanismo, qual é a medida a ser tomada. Por quê? Porque existe uma evolução de tecnologia. E isso ia ficar ultrapassado com o tempo. Então ela fala o seguinte: Cláudio, você tem que proteger colocando criptografia. Cláudio, tem que proteger criando uma política de segurança. Cláudio, tem que proteger criando, por exemplo, um programa de conscientização. Tem que criar, por exemplo, mecanismos e medidas que consigam recuperar o log, os registros das transações digitais, mas não falou qual a aplicação, a plataforma que você vai utilizar, porque ela sabe que pode mudar. Então isso agora se perpetua com o tempo, e o nosso direito segue o tempo. Isso é muito importante. Perfeito, perfeito. Cara, eu tenho uma bronca com relação, assim, você vê como é que o ouvinte é inteligente. Olha só a pergunta que vem para você, mas eu vou primeiro fazer a minha e trago a da Marta Vimercati. Vou falar antes e faço a minha. E as igrejas precisam de LGPD? Eu não tinha nem pensado sobre isso. Interessante. Mas eu quero saber sobre essa questão das farmácias. Após a compra nas farmácias e eu passar o meu CPF, eu posso exigir ao caixa que meu CPF seja apagado, porque ele já cumpriu a função ofertada pelaquela farmácia. Isso é verdade? Isso é exatamente, porque existe o tal do depende que a gente fala, porque isso é só uma provocação que é interessante fazer até para o cara da farmácia. Por quê? A LGPD é bem clara, diz o seguinte: olha, quando eu faço uma coleta de um dado pessoal para cumprir a finalidade, para cumprir um determinado rito de atividade comercial, ou seja, num processo de compra e venda, por exemplo, lá na farmácia pedi para comprar um remédio e eu forneci. E quando eu alcanço a finalidade, ou seja, se aquele tratamento ele é alcançado, aquele serviço, aquele produto é adquirido, a LGPD diz o seguinte no artigo 15 e 16, olha, alcançou a finalidade, eu apago aquele dado ou eu posso fazer outras opções. De que maneira? Eu posso guardar ele, reter por um X período de tempo, porque aquela atividade é submetida a uma regulamentação, ou uma lei, ou uma normatização, dizendo que aquele dado pode ser guardado por 2 anos, 3 anos, 5 anos, enfim, independente. Vai depender daquele tipo de atividade e a regulação que inseja sobre ela. Se não tem como justificar, eu devo pagar, tenho que pagar, sou obrigado a pagar pelo LGPD. Ou eu posso guardar de forma anonimizada. O que é isso? Se alguém recuperar aquela informação anonimizada, eu não consigo mais relacionar e estabelecer uma relação de identificação com o titular.
Então, eu não consigo mais recuperar, não sei de quem é aquele dado. Então, eu só vou gerar estatística. Por exemplo, eu quero saber quantas pessoas compraram a minha farmácia em 2024. Se foi preto, se foi branco, se foi mulato, se foi indiano, se foi mais mulheres, se foi só homens, qual é a faixa etária, né, a faixa de idade, enfim. Mas eu não sei quem são essas pessoas. Dessa forma, eu posso guardar. Ou eu tenho um regulamento interno do setor, por exemplo, da Anvisa, algum lugar, que fala assim, olha, eu não posso apagar esse CPF aqui, porque a regra me diz que eu tenho que guardar por X período de tempo. Vou dar um exemplo. Na farmácia existe um programa, nem todas têm, mas a maioria tem, chamado de farmácia popular, né? E lá é obrigado a você fornecer o CPF. Inclusive a sua assinatura ali quando você pega o remédio. Porque existe um controle estatal sobre aquela atividade. Então ali é só de falar, não, é obrigado por lei. Tem uma lei que vai dizer isso aí da farmácia popular, que diz que eu tenho que guardar o CPF por X período de tempo. Agora, e o desconto? E os convênios? Os benefícios que ele fala, olha, se você me der CPF, eu te dou um desconto de X%, ou de X valores aqui em reais. Tá, mas existe alguma legislação, alguma normativa? Não. Então, nesse caso, o que ele pode fazer? Ele vai dizer o seguinte, olha, eu tenho que dar transparência para você. Eu pego esse dado seu aqui, faço isso e isso com ele. E isso é dar transparência. Eu compartilho ou não compartilho, ou eu uso para gerar um perfil de compra, ou não uso. Enfim, ele tem que detalhar. Daí porque a política de privacidade da empresa tem que estar estabelecida. 2 documentos importantes que devem ter acesso pelo consumidor num estabelecimento farmacêutico. É a política de segurança da informação e a política de privacidade. É ali que eu sei como eles vão tratar de forma segura o meu dado e o que eles vão fazer com ele, né? E ali vai estar especificado, por exemplo, Cláudio, se eu posso ou não apagar aquele dado ou se eu vou reter e qual é o motivo da retenção. Então, se eu não tenho uma legislação ou uma normativa setorial, alguma coisa que me dê uma credibilidade de armazenar, no qual eu posso identificar aquela pessoa que me cedeu aquele CPF, eu não posso fazer. Eu sou obrigado, a legislação diz, se você não tem esse tipo de exclusão, você é obrigado a pagar aquele dado ali. Então, o problema hoje é que nem isso as farmácias estão tendo esse acesso. Na verdade, é porque acha que criar um programa, contratar agentes, eu que trabalho, por exemplo, com consultoria de LGPD, né, que trabalho como DPO, as a service, que a gente fala, eles acham que é sempre um custo. Esquece da questão do investimento, é a questão de prevenção. Porque quando acontecer o problema, vai ser muito mais caro, né? E a gente fala o seguinte, né? Eu sempre gosto de brincar com meus clientes, cara, toda empresa hoje, todo agente, né, de tratamento, controlador ou operador, ele tem que ter 3 pessoas hoje de consultoria de sua confiança, que é o contador, toda empresa tem que ter, o advogado e agora o especialista em proteção de dados. Se ele não tiver esses 3 caras aqui de suporte, né, para poder te dar as orientações adequadas, por quê? Não é qualquer contador que sabe disso aqui, pode ser que tenha algum contador que conheça também, né? Até porque a LGPD ela diz que, bem claro, que não é, você tem que ter especificamente formação na área da advocacia, né, na área jurídica ou na área de tecnologia. Basta você ter entendimento jurídico, entendimento de tecnologia, de negócios, né, de processo, de pessoas, que você vai estar, pelo menos, apto ali, habilitado a ingressar nesse ramo e trabalhar como um DPO, que é o que eu trabalho hoje, né? Por acaso eu tenho formação na engenharia de computação, de direito, né, entre outras áreas, mas eu sou uma das exceções, existem outros também que têm, mas não quer dizer que tem que ser especificamente nessa formação. Só que o problema todo hoje é que as farmácias não se preocupam com os 2 momentos cruciais do tratamento de dados, que é o antes e o após de um fato acontecer, ou seja, de um incidente. Ou seja, quando eu trabalho no ontem, eu trabalho com prevenção. Eu crio medidas de conscientização, eu crio políticas, eu crio controles dentro da farmácia, dou treinamento a todo mundo ali dentro, que são as pessoas, para dizer o que deve e o que não deve ser feito, porque esse é o grande passo, porque não adianta você investir milhões em tecnologia se você não investe R$1 em treinamento e conscientização do seu funcionário, né? Porque é o comportamento dele que pode prejudicar todo o seu investimento, vamos dizer assim. Então a prevenção é muito essencial, por quê? Porque amanhã ou hoje, quando acontecer um incidente, acontecer uma violação, ou amanhã, que é a recuperação, que é a resposta ao incidente, eu tenho que estar preparado também. E aí, se acontecer hoje alguma coisa na sua empresa, o que você faz? O cara fica perdido, vira caos. Se ele tem um programa de privacidade hoje,
Lá vai estar escrito quem ele vai procurar, a hora que vai procurar, o tipo de incidente que aconteceu, qual a medida que ele pode tomar. Caso aconteça algo diferente, a gente nunca tem bola de cristal, mas com os aprendizados e com o seu arcabouço de governança preparado, você vai se dar melhor do que aquele que não está preparado. Né? É igual prova, né? Não adianta estudar de véspera, o professor sempre fala isso, não adianta estudar de véspera. Se você não estudar um pouquinho a cada dia, durante 30 dias, não vai ser 3 horas ou 5 horas que vai te salvar para fazer a prova no dia seguinte. Né? Você não vai captar aquilo ali. É a mesma coisa, quando a gente fala em programa, não é igual a projeto, ou seja, é para a vida inteira da empresa. Então a empresa tem que lembrar que tratamento de dados adequado hoje, conforme a legislação de proteção de dados, ela é para a vida inteira da empresa. Assim como a questão de segurança da privacidade em relação dos seus funcionários, né, a segurança do trabalho, as INRs que ele tem que respeitar, a CLT, a questão tributária da sua empresa, a questão das notas fiscais declaradas, né, enfim, tem todo um arcabouço ali jurídico, inclusive agora os dados pessoais, que devem ser observados. E as empresas, só para a gente finalizar essa parte da resposta, quando eu falo em controlador, segundo a LGPD, o controlador é toda aquela empresa, né, ou a pessoa jurídica, ou a pessoa física, que tem o total controle do tratamento de dados, ele que dá a ordem, ele que diz como fazer e o que fazer. E o operador é aquele terceirizado, é aquele terceiro que pode estar interno ou não na empresa, que recebe um dado compartilhado pelo controlador e ele só pode fazer aquilo que o controlador diz para ele. E um contrato entre os dois é o que vai estabelecer essa segurança jurídica, trazendo responsabilidade, papéis, quais são os dados compartilhados, o que vai fazer, o que não vai fazer. Por isso é importante um DPO nesse processo. Não é qualquer, por exemplo, advogado que sabe olhar para um contrato e dizer para você, olha, agora está legal com a LGPD. Não é muito bem por aí. Esse advogado tem que ter noções de privacidade, principalmente em relação à proteção de dados. Rapaz, ó, tem várias aqui no YouTube. Primeira Marta, que pergunta a você, e as igrejas precisam de LGPD? As igrejas estão também protegidas de alguma forma? Ou também são... Sim. Como é que funciona? Sim, como eu falei no começo, né, a LGPD ela vai ser aplicada no setor público, privado e no terceiro setor. Então, igrejas, fundações, associações, toda vez que tiver um processo, uma atividade que vai envolver dinheiro, né, envolver grana nos seus processos ali, você precisa criar ali uma proteção também desses dados pessoais. Nas igrejas tem também uns detalhes interessantes, por exemplo, que a maioria das igrejas, né, principalmente as evangélicas, né, de modo geral, tem aquela mania de gravar, fazer gravações de vídeo, né, postar em Instagram. Então, quando a gente fala, por exemplo, em proteção à intimidade, à honra, à não discriminação, isso também deve ser levado em consideração. Às vezes, existem alguns tipos de processos, tá, que não vai infringir diretamente, ou ela vai estar, por exemplo, excluída da aplicação da LGPD, mas por questão proativa, né, e da proteção daquele tipo de dados, para não ter uma outra implicação jurídica, por exemplo, no Código Civil ou no próprio Código Penal, criar um mecanismo de proteger aqueles dados, de proteção daqueles dados. Por exemplo, só voltando também no começo da nossa conversa, Cláudio, quando você falou das câmeras de carro, né, nas cidades, né, o circuito inteligente, cai também nessa mesma seara. Por quê? No próprio artigo 4º lá da nossa LGPD, né, em relação à segurança pública, vamos dizer assim, segurança nacional, fala o seguinte, não se aplica a LGPD. Porém, não fica excluída a observação do artigo 6º da LGPD, que é onde estão os princípios, né, de cuidado, que é a questão do princípio da boa-fé, da segurança, da prevenção, da responsabilização, né? Então, ou seja, não é porque às vezes eu vou estar excluído da responsabilidade, da privacidade em determinados momentos, né, que não tem, por exemplo, ali um tratamento de dados com viés econômico, mas se eu tratar de forma diferente, eu posso ser responsabilizado em outra legislação porque é um dado pessoal. E se a pessoa depois capturar porque você não teve um cuidado, um zelo com aquele dado pessoal e cometer um crime, você pode ser responsabilizado. Então, as igrejas, fundações, associações, falam assim, não me afeta. Afeta sim.
Por quê? É um ótimo exemplo para você aplicar o LGPD ali dentro ali, para você evitar outros problemas jurídicos, além do LGPD, porque tem algumas vezes, por exemplo, para vender uma rifa, opa, já falou em dinheiro, se vendeu rifa, aí cabe LGPD. Só que aí você vende a rifa, faz uma filmagem, tira a fotografia, publica em rede social, faz comentários, dependendo de alguém que não gosta lá e comenta de uma forma pejorativa, gera um tipo de ilícito penal, enfim. Quando você tem aquela questão do zelo e do cuidado, é aquela questão, peque pelo excesso, né? Seja a igreja, seja uma associação, uma fundação, ou seja algo do terceiro setor, assim como o privado, né? E o cara da administração pública, porque sempre vai dar bom para você no final das contas aí. Não, tem outra colocação aqui também no Instagram, no YouTube, do Ninja. Enfim, mas a provocação dele aqui é boa, vou te fazer. Mas deixa eu te fazer só... cara, aqui, 8h52, nós temos que acabar 9 horas. Naturalmente, então tem que fazer aquela... Esse é um papo de 10 horas. É o seguinte, tem uma empresa... vou falar o nome dela, não tem problema não, porque é público, isso já está nas redes sociais. A Van, que aliás vai estar chegando a Campos aí, né, em breve. Ela está divulgando nas suas redes sociais as pessoas que roubam as lojas. Assim, duas coisas. Primeiro, que eu não entendi como é que as pessoas conseguem roubar uns negócios tão grandes daquele, né? Travesseiro. Outro dia a mulher fez uma mudança, liquidificador, um monte de coisa, e está divulgando as imagens das pessoas. A primeira coisa que você vê ali, o que é? É um problema para a empresa ou é um problema para a pessoa? A empresa está certa, ela está respaldada pela lei? Cláudio, é um problema se ela não tiver um DPO, um cara que vai orientar a fazer. Se ele só tiver um DPO, ele vai orientar de forma correta. Por exemplo, existe uma base legal, porque todo tratamento de dados ele é feito em cima de uma base legal. É aquilo que vai dar legitimidade para você tratar o dado pessoal, né? E vai gerar transparência. Uma delas chama interesse legítimo do controlador. Ali é o dever de segurança dele. Então ele fala assim, olha, eu tenho câmeras de segurança aqui dentro, e essa questão aqui, por questão de... ele, na verdade, o ato dele ele pode ser responsabilizado por divulgar informações pessoais, não com base na LGPD, mas questão de vício civil, né? Na questão da imagem, tal, da honra, artigo 5º, inciso 10, pode ser penalizado em outra situação. Mas ele colocar aquilo ali é uma forma de dizer o seguinte, olha, eu estou tratando dados pessoais e essas são as pessoas. A ideia é que ele não divulgue, né? Não divulgue. Porque se ele estiver divulgando esse tipo de informação, ele pode, por exemplo, fazer a filmagem, igual as câmeras daqui, porque eu tenho interesse legítimo de proteger o meu negócio. Mas desde o momento que eu uso para, não vou dizer prejudicar, porque ele foi prejudicado, mas para difamar, até porque, às vezes, numa filmagem dessa, não está somente aquele que cometeu o crime, às vezes. Pode ter outras pessoas. E aí essas pessoas serem confundidas com parceiros do crime. Então, existe uma ponderação dessa divulgação. Então, ele tem que ter, por exemplo, ali, além do DPO, um corpo jurídico da empresa para poder avaliar essa situação e entender da melhor forma como ele pode divulgar, né? Ou o ideal que seria era acionar o Ministério Público ali, acionar ali um boletim de ocorrência e entregar essa imagem para a polícia, para que seja feita uma investigação, né, no âmbito ali policial, elaborasse um inquérito e aí sim o delegado tomando sua decisão de remeter isso aí ao Ministério Público para uma possível ação penal, né? Agora, poder fazer, ele pode, mas é aquela questão, tem coisas que eu posso, mas não devo. Ou se eu devo fazer de forma equilibrada, né? De forma que eu me proteja e proteja os cidadãos também, até por se tratar de questão de uma imagem ali, que com certeza, realmente não é uma imagem só de uma pessoa, pode ter pessoas próximas ali, né? E pode gerar um desconforto para ele depois. Então não é o ideal. Poder fazer ele pode, mas desde que ele tenha toda a justificativa jurídica ali que vai estar abraçando o seu direito de divulgar essas imagens. O Ninja está colocando aqui, ó, Cláudio, o discurso é bonito, falar de pequenas empresas e área de criptografia, etc. Peço ao doutor para falar sobre os grandes vazamentos de dados do governo, do INSS, dos grandes bancos, como o Inter. Teve um vazamento de dados, mais de 150 milhões de brasileiros, né, tiveram seus dados vazados aí recentemente. Tem várias informações sobre isso. Essa questão do INSS e o governo, qual é a carga de responsabilidade do governo também sobre isso? E aí
de todas as esferas, né? Desde o âmbito Municipal, federal. estadual e federal, isso aí. Não, bacana. Uma pergunta excelente. Essa pergunta aí sempre todo mundo me faz, né? Até porque o governo é o principal controlador de dados hoje no país, né? O que tem a massa hoje, né, de dados pessoais é o governo. Ninguém tem uma base, né, de documentos aí, de dados pessoais, igual o governo, né? Seja ele em âmbito municipal, estadual ou federal. Vamos lá. Em relação à responsabilização deles, é muito difícil, tá? Eu vou dizer para vocês que é muito difícil, porque o governo não tem gente para poder, vamos dizer assim, trabalhar, né, em forma das investigações. Haja vista aí a questão do INSS, como o Claudio me colocou, né? Por exemplo, você dá entrada hoje na sua aposentadoria, antes de você receber a notificação do INSS que você está aposentado, você está recebendo já ligações, né, de oferecendo aí descontos, né, oferecendo aí benefícios aí, né, para você que está aposentado agora. Por quê? Isso acontece naquela que a gente falou lá no começo, às 7 horas da manhã, né, a questão da pessoa, é a questão de você doutrinar, de você orientar, capacitar as pessoas e dizer o que pode e o que não pode ser feito. E o que acontecer, ela vai ser responsabilizada. Em relação à questão do governo, né, você nunca vai responsabilizar um agente ali, um servidor público. É sempre o ente federativo, né, o município, o estado ou até mesmo o governo federal, né, o nosso país. E aí existe uma responsabilidade chamada responsabilidade objetiva. Basta você provar ali, né, que existiu aquele dano e provar que houve um movimento, uma causa ali. Não preciso provar o nexo entre uma coisa e outra. Então eu posso responsabilizar. E caso o governo ali for provado, né, através eu estou falando isso em responsabilização, não estou falando em indenização, tá? Porque o próprio STJ já decidiu. Para que haja indenização, eu tenho que provar esse dano. Aí a responsabilidade é subjetiva, porque senão você inviabilizaria o governo. Até mesmo as próprias empresas do setor privado. Ela cabe no mesmo sentido, responsabilidade subjetiva. Porque senão, imagina, Cláudio, hoje alguém fala assim, olha, o jornal, a Folha, hoje teve um vazamento. Então, todo mundo agora vai entrar com uma ação pedindo uma indenização. Você vai quebrar o jornal. Vai inviabilizar o negócio. Então, eu tenho que provar. Eu posso entrar com uma ação? Posso. Eu vou entrar com a ação e, mediante o trâmite dessa ação aí, eu vou ter que trazer meios de prova no qual eu consiga relacionar que realmente aí essa empresa, por exemplo, ela deu causa àquilo. Agora, em relação ao governo, basta provar que houve um vazamento e aquilo me afetou, não quero saber quem foi o culpado, ele tem que me ressarcir. Ponto. É uma responsabilidade objetiva, que isso aí vem lá do direito administrativo. Agora, se eu conseguir, eu como ente, por exemplo, a prefeitura, uma secretaria, né, qualquer órgão ou entidade do governo, conseguir provar que foi o fulano de tal, foi o Cláudio, eu, numa ação civil governo, seja municipal, federal, estadual, eu posso usar de um instrumento chamado ação civil regressiva, de regresso, cobrar do Cláudio aquilo que ele deu causa. Pessoa física aqui, cidadão, não posso cobrar do Cláudio, mas o governo pode, desde que o governo for punido lá por uma conduta que o Cláudio obteve. Né? O grande problema hoje é provar, porque hoje nós não temos no governo, infelizmente, da administração pública, né, vamos dizer assim, pessoas, na questão de quantidade de pessoas, tá? Pessoas existem, mas não temos quantitativo, vamos dizer assim, mão de obra, para buscar a questão de fazer uma perícia, né, de fazer uma auditoria. Então, nem todo governo tem essa possibilidade, até porque a máquina é muito grande. Mas, dependendo do caso, são contratados, né, pessoas privadas, né, para ter aquelas parcerias, auditorias privadas, para que o exerçam, dependendo da gravidade. Como já foi descoberto algumas vezes aí no próprio governo, né? Foi colocado aí essa questão aí da descoberta do INSS. Todo mundo sabe que existe, tem muita investigação, né? A questão da Secretaria de Educação, por exemplo, lá de Brasília e de outros lugares, prefeituras, tribunais de justiças, enfim, existe uma dificuldade pessoal, né, de pessoas para que façam com que sejam demonstrado realmente que aquilo aconteceu, mas a gente consegue provar que o fato ocorreu. Então, se o fato ocorreu, agora só basta provar que, com base naquele fato ocorrido, houve uma lesão a mim, cidadão.
Se eu não provar, eu não posso fazer nada. Entendeu? Essa é a situação. Se você não consegue provar, você não consegue fazer nada. Cara, ó, são 9h02. Vamos ficar devendo esse último assunto aí, que é a responsabilidade em tempos de inteligência artificial. Já criaram aí aquelas reportagens, né? Muita coisa sobre aquilo, os caras dando de repórter e jogando um monte de gente dentro dos buracos. O prefeito mandou tapar os buracos, jogando o povo ali dentro do buraco. Seguramente isso vai dar, só isso vai dar um programa, já dá um programa. Mas eu deixo você à vontade, caso queira até comentar esse exemplo que eu dei, é um exemplo, porque não é o caso de quem criou, mas quem publicou, como é que é isso, né? Quem espalhou, tem toda essa responsabilidade aí. Mas infelizmente, eu quero te agradecer por hoje, infelizmente ficou do tempo, e já quero te agradecer por hoje, dizer que foi um prazer poder te receber aqui, e espero que a gente tenha aí outras oportunidades como essa para você trazer tecnicamente tão bem como você trouxe aqui esses e outros assuntos também pertinentes a essas áreas tão variadas que você atua, Thiago. Eu que agradeço aí, né, esse convite aí e essa indicação. Não poderia deixar aqui de falar dele também, do nosso amigo Henrique da Hora, né, que é um grande amigo, um grande parceiro aí meu na questão não só profissional, mas principalmente na questão acadêmica aí, né? É um cara que eu tenho uma grande admiração, um grande respeito, e quando ele falou aí do convite, eu de pronto me coloquei à disposição. E queria também dizer a você, Cláudio, que assim, eu já acompanhei alguns trabalhos seus, até quando eu morava aí em Campos, eu cheguei acho que ver você algumas vezes na televisão, né? E tenho agora um imenso prazer, uma honra de poder falar com você, uma pessoa inteligente, culta aí, sabe, para poder colocar as palavras de forma correta, e também trazer essa qualidade na informação para o público seu aí, né, de Campos, que merece aí, né, informações de qualidade, realmente ter o respeito que merece, né, devido que merece. Então, assim, fazendo uma conclusão geral do apanhado que a gente comentou aqui, né, então, assim, o primeiro ponto que a gente comentou foi em relação à questão do STF, lá em relação à questão das redes sociais. Então, eu acredito hoje que as pessoas devem entender que não é uma terra sem lei, existe realmente punição e responsabilização para aqueles que utilizam rede social hoje de uma forma inadequada, principalmente para atingir outras pessoas. Tomar cuidado, principalmente em épocas de eleição, né? Não só querendo atacar político, mas questões de adversários políticos ali, e até opiniões, devemos respeitar, nós sabemos que somos diferentes uns dos outros, temos opiniões diferentes, porém não precisamos ser adversários ali de embates, né, tipo, pejorativos, embates ali que fingem, né, mancham a honra de alguém, né, enfim, denigrem uma pessoa, né, ou desprestigiem a qualidade do ser humano. Então a gente tem que ter essa consciência, esse comportamento ético e moral, assim como você tem ao sair do portão da sua casa para a rua, ao pegar o mouse e ligar seu computador e acessar a internet. Ninguém sai na rua igual um maluco, né, xingando todo mundo. Então aqui é a mesma coisa. Utiliza com responsabilidade, com ética, coerência, transparente, que eu acho que ninguém que anda de forma correta é responsabilizado em relação a questões jurídicas. Né? Se for, tem como você ter um advogado aí, especialista de rede digital, para poder te ajudar e socorrer nesses momentos. Esse é o primeiro ponto. O outro, em relação à questão da LGPD, já finalizando também, a LGPD ela não veio para engessar negócio de ninguém, né? Ela não veio para dizer que você não possa fazer, né, um tratamento de dados pessoais, pelo contrário, você pode e deve, só que nas formas da lei, de forma adequada, de forma legítima, aplicando uma base legal na qual vai trazer ali o entendimento jurídico que você possa tratar aquele dado. Então ela vai falar assim, olha, da forma que está sendo feito, não pode, mas se você fizer desta forma aqui, pode. Então essa é a principal mensagem da LGPD, é fazer com que os seus negócios prosperem, potencializem e vocês consigam alcançar os seus objetivos aí comerciais. Perfeito. Em relação à IA, para finalizar com você falou, questão dos buracos aí, vai ser um pouco para outro dia. É um exemplo, assim como outros assuntos assim, em relação à tecnologia, nós não podemos punir a ferramenta, né, a IA, propriamente dita. Não é a IA, não é a rede social, né, não é ali o ambiente da digital que é o culpado de tudo. O culpado é a pessoa. É quem utiliza de forma errada. Assim quem dirige depois de beber, né, assim quem agride a esposa, assim quem agride o filho, agride os pais, enfim. Aquele que cometeu o ato é a pessoa.
Aqui nós estamos falando do principal elo aqui, que nós consideramos sempre o mais fraco, né? Que a pessoa, é você criar conscientização, mas pode se tornar o mais forte. Porque se eu tenho ali uma conscientização aguerrida, engajada, eu consigo fazer com que as medidas e os controles que a gente aplica sejam responsáveis, sejam éticos e vão ser muito menos ainda utilizados de forma inadequada. Então, aí, hoje, a gente utiliza para criar algumas brincadeiras, mas tem que lembrar que, assim como a rede social, se eu utilizo essa IA de uma forma pejorativa, de uma forma que eu vou infringir o direito de uma pessoa, igual a questão que a gente falou da liberdade de expressão, a liberdade de expressão ela vai até onde você fere o direito do outro. Então não pode. Eu não posso sair falando qualquer coisa. Eu tenho que falar, reflete um pouco primeiro, respira, antes de falar ou digitar qualquer coisa. Então, assim, o ambiente digital tem que ser utilizado de forma responsável para evitar a responsabilização, procurar com que os dados pessoais trafegados ali dentro, as informações trafegadas, sejam trafegadas de forma transparente, de forma ética, para que os prejuízos e reflexos jurídicos, tanto na área civil quanto na área criminal, não sejam aplicados a você por condutas inadequadas. Quando a gente anda correto, tudo sai correto. É igual a matemática, né? Se eu começo a conta corretinha, no final vai dar correto. Se eu penso alguma coisinha errada ali, no final vai dar errado. Então, gente, use a internet com conscientização, use a inteligência artificial, que é um papo mais para frente depois aí, também com conscientização, com responsabilidade. Eu acho que assim nós teremos uma segurança jurídica no ambiente digital muito melhor e vamos ter uma sociedade um pouco mais justa e democrática. Não, perfeito. Excelente conteúdo e entrevista, daqui a pouco disponível aí em podcast também. Tiago Portugal, advogado, especialista em compliance, direito digital, proteção de dados, inteligência artificial, cibersegurança, forense digital também e gestão de privacidade. Forte abraço, muito obrigado. Só para fechar, pode deixar suas redes sociais aqui com a gente, o seu @, para quem quiser, por favor, te seguir aí, acompanhar. O Instagram é @TPSoledade, né? Mas acho que se procurar por Tiago Portugal Soledade também vai aparecer lá, o Tiago Portugal vai aparecer, mas TP, né? Tiago Portugal Soledade, SOLEDADE. Legal. Valeu, irmão. Forte abraço. Obrigado aí por tudo. Um abraço pra vocês aí, um bom dia. Valeu. Tchau. Até amanhã, são 9h09. Esse aí, então, o Tiago Portugal conversando com a gente. Estaremos de volta amanhã, às 7h da manhã, aqui no Folha no Ar, com oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnósticos por Imagem e Consórcio do Cicobi Fluminense. Seu sonho agora é possível. Você sabia que o Cicobi Fluminense tem um consórcio